conselho da igreja, aos irmãos de lá, que temos muita saudade, em breve estaremos lá também, abençoando também esse trabalho. Deus abençoe. Irmãos, graça e paz. Eu tenho certeza absoluta que os irmãos já foram extremamente abençoados no dia de hoje, escola dominical, confissão de fé, catecismo, e eu sei que a nossa mente é meio seletiva, ela vai detectando muita coisa. Depois de uma série de falas, algumas ficam para trás, infelizmente. Eu vou tentar ser meu objetivo então na minha partilha dessa manhã, que é um milagre se eu conseguir, vou tentar, prometo, tá bom? Abra as Bíblias de vocês em Mateus 26, nós vamos ler do versículo 26 ao 30. Vou abrindo aqui, vou acessando aqui enquanto vocês abrem aí. Mateus capítulo 26, versículo 26 ao 30. Esse texto é o texto, um dos textos referentes a ser do Senhor. Nossa fala hoje pela manhã vai ser devocional, função de doutrina na igreja do pastor local. Eu vou ser bem devocional. Diácono já nos dirigiu numa parte extremamente teológica, doutrinária. Então, minha intenção hoje nesse texto é desafiar vocês a uma perspectiva mais devocional. Não tem doutrina nisso. Tudo aquilo que não tem doutrina não serve para nós. Tudo aquilo que não tem ensinamento, não tem teologia, não serve para nós. Mas o mundo é mais devocional mesmo, mais para aquecer nosso coração. Eu espero que assim aconteça. Amém? Então, as Bíblias abertas, eu leio e vocês, por favor, acompanhem. Eu falo baixinho, se alguém dormir aí, você, por favor, eu sei que foi você que fez dormir, foi eu, mas não importa, porque o Ron pode depois denunciar, tá bom? Enquanto comiam, tomou Jesus o pão e, abençoando, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras. Pai, fala conosco, ministra ao nosso coração nessa manhã, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e amém. Quando eu fui recebido na comunidade de fé da Igreja Presbiteriana de Interlagos, eu ficava anterior a ser recebido na comunidade de fé, na igreja, participar da ceia, eu ficava olhando o pessoal fazendo aquilo, né, comendo, e eu ficava ansioso por poder participar da ceia. E aí eu fui recebido, e você me pergunta: o que você lembra em seguida? Sua primeira ceia? Eu não lembro. Para minha tristeza, eu tinha tanta expectativa, aí depois eu não lembro. Agora o tempo passou, Deus foi dando a graça de amadurecer um pouquinho, pelo menos, e hoje, quando eu olho para a ceia, e quando eu olho para o texto, ou os textos que falam da ceia, aí eu lembro de bastante informações, bastantes episódios, aí a minha cabeça já flui melhor. Então eu até entendo quando muitas vezes a gente faz mecanicamente. Não concordo, mas eu entendo. Foi assim. Hoje, pela graça de Deus, todas as vezes que eu estou diante da ceia como alimento espiritual, do mundo seguro, na nossa confissão, no catecismo, como alimento espiritual, eu sei da importância da ceia. E eu sei que alguns já sabem, eu sei que alguns ainda terão que saber. Então esse momento é um momento muito sério para a gente. Não carregado, é sério, é importante. É um momento que a gente tem que estar atento ao que vamos fazer. Não é comermos de um pão, não é bebermos, não é uma memorial, é mais do que isso, é um alimento espiritual. Então hoje, nesse momento tão importante, tão valioso para a gente, tão caro para a gente, eu queria dizer para vocês que pelo menos 3
memórias baseadas nesse texto me vêm à mente. Então, na leitura do texto que a gente acabou de ler, qual foi ele? Mateus 26, de 26 ao 30. Três memórias me vêm à mente. A primeira é dos múltiplos sofrimentos de Cristo. Quando eu olho para esse texto, versículo 26, 27, 28, eu fico pensando no sacrifício por trás dos elementos ali, o pão e o vinho. Olha o texto: tomando Jesus um pão e abençoando, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isso é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque este é o meu sangue. Então, olha o sofrimento que tem por trás da figura do pão e do cálice. Sofrimento relacional. Como assim sofrimento relacional? Quando você pega todos os textos que falam da ceia que acontecem no cenáculo, e um bom exemplo disso é João capítulo 13, 14, 15, 16 e 17, todos esses textos relatam desse pequeno trecho que a gente leu agora. Quando você pega todos esses textos e os demais textos, você percebe que Jesus está dizendo, a partir do versículo 4, a partir do capítulo 14 de João, do sofrimento, da luta, da dificuldade que ele enfrentaria. E depois, em seguida, ele vai ao Getsemane. Tudo isso está simbolizado no pão partido. Então, sofrimento relacional. Eles vão ferir o pastor e as ovelhas vão ficar dispersas. O que ele está dizendo? Eu vou ser abandonado. Com o pão partido, com o sangue derramado, o que me vem à mente é o quanto isso afetaria no relacionamento. Eu estarei pregado na cruz, eu passarei por todo o processo até chegar à cruz, e nesse processo vocês vão me abandonar. Vocês vão me abandonar. Vão ferir o pastor, Mateus 26, versículo 31, e as ovelhas ficarão dispersas. Apenas aqui, para você ter uma noção disso, ser abandonado, ver pessoas no hospital que ninguém visita mais, uma pessoa que os pais, um pai já envelhecido, que os filhos não vão visitá-lo, ou entregam a uma casa de repouso, um nome mais sofisticado, mas a um asilo. Uma pessoa que por infelicidade está pagando a pena na prisão e já não é mais visitado senão pela mãe, de vez ou outra. Imagine o sofrimento de um abandono daquelas pessoas que estavam em torno. Ele diz: eu vou ser ferido e eu vou ficar abandonado. A dor disso. Você já se sentiu abandonado em algum aspecto, porque as pessoas que estavam ao teu redor simplesmente esqueceram de você? De forma bem banal, bem boba. Mas o presbítero passou em cima de mim, me cumprimentou, me enxergou. Será que ele está com raiva de mim? Eu fiz alguma coisa? Uma coisa boba, já nos causa milindre. Jesus diz: eu vou ser ferido, e nesse pão está o resultado do meu sofrimento. Eu vou ser abandonado por todos vocês. E aí você tem mais sofrimento relacional. O meu amigo mais íntimo vai negar que me conhece. Mateus 26, versículo 33 ao 34. Pedro vai dizer: eu não o conheço. Pessoa que você mais ama, que você mais fala bem, você diz: é meu amigo, é meu amigo. Aí, num dado momento, você está na mesma reunião que ele não vê que você está ali, e alguém pergunta: você conhece o Walter Terrell? Não. O coração da gente fica em frangalhos. Pedro negou ter conhecido Jesus. Sofrimento relacional, abandono, negação, vendido. Ele foi vendido por alguém que ele confiou a bolsa administrativa da turma. O tesoureiro da turma o vendeu por 30 moedas de prata. Então eu queria que você, na hora da ceia, pensasse: Jesus sabe o que é dor de perdas relacionais, abandono, traição, negação. Ele sabe. E sabe no que isso mudou no ser de Jesus? Porque quando algumas pessoas nos ofendem, a gente responde na mesma moeda.
Quando algumas pessoas nos pisam no pé, de alguma forma a gente tenta replicar a dor que nós tivemos pisando no pé do indivíduo também. Bateu, levou. Mas Jesus não fez assim. O próprio texto de João, no capítulo 13, vai dizer que, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. No momento da traição, Jesus nasceu, o Senhor instituindo os elementos, ele diz para eles da situação, e ele fala do traidor. E ele diz: aquele que comer comigo, aquele que meter comigo a mão no prato. Ou seja, quem vai me trair é alguém que tem tanta intimidade comigo que ele pode pegar do meu pedaço. Não é qualquer um que pega do teu pedaço. Só dá um pedaço desse pão aqui para mim. Não, peraí, não é assim bagunçado. É íntimo. Aquele que come comigo à mesa. E quando Judas foi trair Jesus, Jesus pergunta assim para ele: quem você é? Amigo, por que mentes? O que Jesus está mostrando para nós é: apesar do que você se tornou, eu continuo sendo aquilo que eu sempre fui. Eu sou seu amigo. Fui abandonado, eu fui vendido, eu fui traído, mas isso não mudou quem eu sou. Mas isso me causou dor. A ceia do Senhor é um tempo da gente pensar na dor relacional. A ceia do Senhor é um tempo da gente pensar na dor física de Jesus. Dor física. Eu arrolei aqui pelo menos 5 tipos de afetos, de machucados que Jesus sofreu no corpo, e que é simbolizado pelo pão partido, não é pelo pão inteiro, é pão, meu corpo foi partido por vós. Olha aqui para mim, isso é muito sério. A gente não quer sofrer, nós não queremos passar por dificuldade. Hoje é comum a gente ouvir as pessoas dizendo: você não precisa passar por isso. Como é que você aguenta um homem desse a vida toda? Não é possível. Não é possível, esse menino só dá raiva em você. Abandona esse menino. Deixa ele ir para a biqueira e fica lá na biqueira. Não é possível que você vai aguentar esse patrão a sua vida toda. Ordinário do jeito que ele é. Só sabe explorar. Nós somos a sociedade que não pode passar por sofrimento. E aí, quando eu penso no pão partido, eu penso no sofrimento de corpo de Jesus. Escoriação, por exemplo. Ele carregou a cruz ao ombro. E quando a gente carrega alguma coisa na mão, no ombro, na perna, e aquilo é extremamente pesado, o que nos gera senão escoriações? O corpo dele foi escoriado. Ele sofreu contusões, porque fizeram um caniço e ficaram batendo nele. Ele tomou murro, ele tomou pancada, ele tomou tapa na face. Aquilo gerou contusões. Escoriação pela cruz ao ombro, contusões pelo tanto de pancada tomada, lacerações pelas chicotadas que encravaram suas pontas pontiagudas em suas costas, e como que pela estrutura bem vil do algoz, ele fazia com que aquelas pontas acima nas suas costas afixadas, as pontas do chicote, ao modo como ele mexia, aquilo ia abrindo surcos nas costas de Jesus. É como uma terra arada. As costas do Senhor Jesus ficou assim, completamente abertas pela crueldade do que o algoz lhe aplicava. Incisões. As pontas da coroa lhe perfuravam a cabeça. Perfurações, os pregos lhe perfuraram as mãos e a lança ao lado. Então, olha aqui, ele sofreu no corpo, ele está dizendo: deixa o meu corpo partir por volta. Nós não podemos comer o pão, nos alimentarmos dele, sem termos isso em mente. Nós não devemos sair daqui querendo vida fácil, tranquila, sem sofrimento,
quando nós comemos o pão, que representa, simboliza o corpo de Cristo partido por nós. Eu estou partindo o meu corpo por vocês. Carregue tudo isso em mente, para que jamais venhamos a nos alimentar do pão sem pensarmos no sofrimento do corpo, o abandono, a dor. E eu ainda pontuaria aqui com vocês o aperto emocional que cheira, o sofrimento emocional. Jesus sofreu emocionalmente? Com certeza. Aquilo tudo carregou a alma dele ao ponto de que, tendo ali no pão e no vinho elementos do seu sofrimento, vida derramada, de fato, ele não só sofreria por nós, o sangue seria derramado, e o sangue simboliza vida. O sangue simboliza vida. Eu vou sofrer, eu vou morrer por vocês. É isso que vai acontecer. O pão é isso, o sangue é isso, entendem? Então é isso que vai acontecer. E aí você o vê no Getsemane. No Getsemane ele diz para o Senhor o seguinte, para os seus 3 discípulos que estão com ele, Pedro, Tiago e João, ele diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ele diz do sofrimento com o pão e o vinho no Getsemane, e no Gólgota ele vai para encarar isso. Estão entendendo? Estão entendendo? E lá no Getsemane a agonia dele é tão grande que ele diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. E no Gólgota ele brada: Deus meu, por que me desamparaste? Sofrimento, Isaías diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós somos sarados. Ao comermos do pão, ao bebermos do cálice, é um medo que você tem que ter em mente. O sofrimento real de Cristo. Ao beber do cálice, não é um suco de uva. Para cair somente é a vida de Cristo derramada por você. Então, primeiro, e eu vou ser rápido, um pouco mais do que gostaria, mas primeiro é o sofrimento. Quando eu participo da ceia, todas as vezes que eu vou participar da ceia, Deus me ajuda a lembrar do sofrimento. Por quê, pastor? Você é masoquista? Não, porque eu não quero participar da ceia do Senhor querendo uma vida leve, tranquila, boa lá fora. Eu não quero, nesse mundo hedonista dizer, eu tenho de tudo. Eu não quero rasgar da minha jornada as dificuldades da vida, elas fazem parte. E quando eu tiver que passar por elas, eu quero passar com alegria. A vida cristã é dura. E quando eu participo da ceia, eu falo para o Senhor: Senhor, não é tão. A tua existência, a caminhada aqui, é muito mais dura do que tudo aquilo que eu vou enfrentar. Me ajuda, porque, como diz alguns irmãos aí, estamos juntos. Mas um segundo ponto que eu queria trabalhar com vocês é que ela me lembra da alegria. Não é só tristeza, da alegria. Da alegria de que ainda haveremos de participar com ele de uma ceia no reino do Pai. Olha que coisa linda. Desde esta hora em diante não bebereis deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. Está duro, está difícil, mas isso não é o fim. Está duro, está difícil, vai ser doloroso, vai machucar, é real, mas isso não é o fim. Eu louvo a Deus por essa beleza aqui exposta, porque, irmãos, a gente já quer o céu aqui, e eu vou dizer para vocês, eu gosto de viver, eu amo viver. Quando era pastor em Interlagos, tinha um senhor, seu Francisco, e eu uma vez perguntei para ele: ei, seu Francisco, como é que está? Esperando para morrer, pastor. Irmão, como assim? A vida é boa. Pastor, tem muita luta. Irmão, não é assim não. Enquanto a gente está vivo, a gente está vivo.
Aí depois eu perguntei assim: e aí, seu Francisco, como é que tá? Vivendo e gostando. Oh, agora sim, melhorou, né? Então a gente sabe, nós sabemos das lutas, das dificuldades. Nós não queremos imunidade, não. Se tiver que sofrer, vamos sofrer. Se tiver que passar por dificuldade, vamos passar por dificuldade. Jesus vai nos dar a graça de enfrentarmos tudo isso, mas sabendo que um dia nós vamos estar à mesa no céu com Ele, celebrando. As dificuldades já foram vencidas por Cristo Jesus. A gente passa por elas, mas sabemos que a vitória é certa. Bom, então eu fiz algumas pontuações aqui, mas eu sei que vocês estão já com bastante informações, não vou passar. Mas o meu desafio é que você caminhe sempre aqui, esperando que as dificuldades, os problemas, a morte, as acusações não são as últimas palavras sobre a tua vida. Não é. Jesus diz: olha, um dia, lá na mesa do Pai, você vai estar comigo. Um dia lá na mesa, vocês não vão beber do fruto dessa videira, até que eu hei de viver convosco novo no reino do meu Pai. Pastor, o que significa isso? Depois vocês perguntam melhor com o Reverendo Weber, que eu disse para vocês que eu ia teologizar hoje. Mas é uma palavra de esperança, é uma palavra de se saber que a morte não tem a sua última palavra. Como diz o apóstolo Paulo e Oséias, o profeta: tragada foi a morte pela vida. Morte, onde está, ó morte, o teu arguilhão? Jesus ressuscitou, ele venceu a morte. Ele é a primícia para nós. Se ele venceu, nós vamos vencer. Se ele tem um projeto e diz que esse projeto redundará numa mesa na presença do Pai no reino, então eu sei que essas dificuldades que eu passo aqui são ínfimas diante da glória que ele tem para nós proposta. O último ponto que eu queria passar também com vocês, então, é a memória do sofrimento e a memória da alegria. Não tem, né? Tem uma história que eu gosto muito, e aí eu vou para o último ponto, da ceia. Um menino, Joãozinho gostava de historinha. Quantos gostam de histórias aqui? Joãozinho amava historinha. E aí ele lia historinha, acabava uma, ia para outra, e ele estava lendo uma historinha, e aí deu hora de dormir. A mãe que o Joãozinho vai dormir, porque estou quase terminando, mãe, o Joãozinho vai dormir. Enquanto a mãe manda ele dormir, dar uma saída, porque depois ele sabia que ela ia voltar mandando outra vez, ele foi para o final da história. Ele leu o final da história, e aí ele dormiu. Aí no outro dia ele voltou para o ponto que ele estava indo à frente. E aí, tendo dificuldade na história, ele dizia assim para o personagem principal da história: pode ficar tranquilo, eu já li o final, vai dar certo, vai dar certo. Pode ficar tranquilo, eu já li o final da história, vai dar certo, vai dar certo. Está difícil agora, mas vai dar certo. É isso que Deus fala para nós na ceia do Senhor. Vai ser difícil, mas vai dar certo. Agora, o último ponto que eu queria deixar para vocês, que eu acho importantíssimo, é a lembrança da coragem de sair com passos firmes em direção aos desígnios de Deus. Coragem de sair com passos firmes em direção aos desígnios de Deus. Você sabe o que Deus tem para você daqui a pouco? Sabe? Lógico, não sabe, né? Ainda mais a igreja presbiteriana, mais do que nunca a gente não, pastor, vai falar com a gente, não sei, não faço nem ideia, eu só sei que Deus tem. E eu sei que daqui a pouco algumas coisas vão acontecer, às vezes vão me encher um sorriso de canto a canto, passo chegando na orelha, às vezes com muitas lágrimas, muitas perdas. Jesus sabia. Olha, ele está ministrando a ceia e ele fala assim: não se turbe o vosso coração, crede-se em Deus, crede-se também. Por que ele estava com o coração tombado? Porque ele falou que o pessoal ia negá-lo. Notícia ruim com o almoço, né? Turma, a gente está comendo aqui, mas vocês vão me negar. Não, senhor, não. E vão me trair também. Vão me trair. Ô, senhor, dá uma notícia boa.
Ó, o meu corpo vai ser arrebentado daqui a pouco. Eu vou ser moído. Olha, pensa em dores mais dores. Vai acontecer comigo. Senhor, não tem nenhuma notícia assim, mais suave. Eu vou morrer. Daqui a pouco eu vou morrer. Se você soubesse que ao sair daqui um monte de coisa ruim ia acontecer com você lá fora, onde você ficaria? Eu sei disso quando a minha mãe falava: menino, vou te bater, sai daí. Eu saía, né? Eu ficava esperando que ela esquecesse que ela ia me bater. De vez em quando dava certo, ela esquecia, mas de vez em quando não dava. E eu não ia poder dormir embaixo do assoalho. Eu era medroso, né? Só que eu nem corajoso, mas eu era medroso. Já dava uma certa hora, eu acho que a sua é melhor do que ficar aqui embaixo do assoalho. Você não sabe o que é assoalho, a maioria de vocês vai parando aí, sabe? Casa de madeira, embaixo tem um assoalho. Ele trabalha embaixo. E eu ficava pensando, aqui ou lá fora? A dona Augusta olhando com espada de sapato. Aquela folha verde. Normalmente eu atiçava umas 3. Vou ter que encarar. Tocando de noite. Então, Jesus falou que eu encarar. Só que o que é tremendo é que o versículo 30 diz que ele cantou e foi para o Monte das Oliveiras. Presta atenção. Cantou. Tendo cantado comigo, saiu para o Monte das Oliveiras. Vou enfrentar tudo isso, mas vou enfrentar com o louvor a Deus nos meus lábios. Vou enfrentar tudo isso, mas sem reclamar, porque normalmente a gente até que enfrenta, não tem jeito, né, pastor? Não tem jeito, porque não tem remédio, remediado está, e sai. Ele canta, ele louva, ele celebra, ele canta cânticos dos salmos, ou seja, ele canta a Bíblia, ele canta qualquer coisa, ele canta a Bíblia e vai para a vida com a palavra do Pai na boca. É assim que eu lembro da ceia, eu lembro do sofrimento, eu lembro da alegria, eu lembro da firmeza. Que seja isso nossa marca, seja isso a forma de Deus também nos alimentar. Eu queria encerrar dizendo para vocês que eu tenho para mim que quando eu leio a Bíblia, eu não leio só papel. Tem gente que diz, é só papel. Mas quantos de vocês já se pegaram chorando lendo a Bíblia? Começou a chorar, gente, eu estou chorando. O que está acontecendo comigo? Deus fala no teu coração, não é só papel. Algumas pessoas dizem, você está conversando sozinho? Não, estou conversando sozinho, não, estou conversando com Deus. Como assim? Estou orando. E de repente na oração, algumas coisas vão clareando na sua mente. Algumas decisões vão sendo mais límpidas para você. Já sei o que eu vou fazer. Estava ali orando e Deus me deu. É isso. Ou às vezes na oração, também você se pega chorando. Já aconteceu contigo chorar na hora da oração? Alguém fala, você está triste? Não, eu estava conversando com Deus. Mas alguma coisa aconteceu. Alegria. Deus estava nos alimentando na palavra, na oração. Na comunhão da igreja, você tem ali, viu o Levi lecionando, né? E Deus foi me alimentando na ministração, na comunidade da fé. Eu creio que Deus nos alimenta na ceia. Ao comermos o pão, ao bebermos o cálice. E eu gostaria de que então, os irmãos que estão preparados para comer do pão, para beber do cálice, estivessem fechando os olhos, conversando com Deus, lembrando que o pão não é só pão, é alimento espiritual para o povo de Deus. E que Deus te alimente a tal ponto de que você possa sair daqui dizendo, não tem medo de sofrimento. Meu Jesus quebrou-se por mim na cruz do Calvário. Até chegar à cruz do Calvário, foi muita dor, foi muito sofrimento. Eu não tenho medo. Enquanto você ora, convide os presbíteros para que venham à frente.
que fiquem aqui ao meu lado para a ministração do pão.